Olá, eu sou Maíra Poubel e agora no Explicador Virtual a gente vai continuar falando sobre as revoltas emancipacionistas no Brasil. A gente vai agora pensar sobre a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana aconteceu na Bahia e é conhecida também como Revolta dos Alfaiates. Por que Revolta dos Alfaiates? Porque era a classe muito pobre que participava, né? Quando você fala dos alfaiates, era alfaiate mesmo, né? Era a população, o nível de população pobre, uma população de baixa mesmo, no sentido de dinheiro. Então foi uma revolução com caráter extremamente popular, tá? 1798, outro movimento de contestação à autoridade portuguesa, Conjuração Baiana. Alguns setores que não participaram com expressão na Inconfidência Mineira estão presentes nesse movimento. Lembrando da Inconfidência Mineira, quem participava principalmente? Poetas, coronéis, um padre envolvido, além do alferes, né, o Tiradentes. Mas é um movimento muito identificado com a elite, com a classe média, com as famílias filhos de famílias que foram estudar na Europa. Aqui a gente está falando assim de um outro pessoal, são outras pessoas que estão envolvidas. Escravos, libertos, alfaiates, sapateiros, soldados, mulatos, brancos pobres. É um movimento do povão, um movimento de massa mesmo. Isso significa o quê? A participação desses setores populares ampliou as propostas da Conjuração Baiana. Então a Conjuração Baiana, ela tem um apelo maior no sentido de a sua participação na questão de transformação da sociedade foi muito maior do que na Inconfidência Mineira. Porque na Inconfidência Mineira, você está falando de um grupo que já tem certos privilégios, quer se separar de Portugal, mas não quer perder todos aqueles privilégios. Aqui a gente está falando de pessoas que não têm nada. Então eles não têm o que perder. Eles querem mudar tudo mesmo. Além de protestar contra o abuso das autoridades e comerciantes metropolitanos e contra a escassez de gêneros alimentícios, surgiram ideias para combater o preconceito racial e social. Então, quando eu falo que eles vão além, é o seguinte: a gente não está falando só sobre liberdade de comércio. A gente não está falando mais só sobre pacto colonial. A gente está falando também sobre preconceito racial, sobre preconceito social. Gente, assuntos que são tão atuais ainda hoje pra gente, que já estão sendo pensados aqui na Conjuração Baiana. O projeto emancipacionista da Conjuração pregava uma sociedade democrática e igualitária. Então, se você às vezes aparece essa frase, a Inconfidência Mineira pensa na liberdade, mas não pensa na igualdade. Na Baiana, a gente pode falar de liberdade e igualdade. Seu principal líder foi Cipriano Barata. Então vamos ver quais são as principais propostas. Defendiam a diminuição dos impostos. Sim, a questão econômica sempre está presente. A proclamação da República. Por isso é considerada uma revolta emancipacionista, separatista. Você não está pensando mais num elo de ligação com Portugal. Uma instauração de um governo igualitário, onde as pessoas fossem vistas de acordo com a capacidade e merecimento individuais. Olha que coisa mais moderna, sabe? Você pensar em questão de meritocracia. Pessoas terem aquilo de acordo com o mérito que tem e não com a cor da pele, né? Você está pensando numa sociedade que ainda era altamente ligada à escravidão. Então você pensar numa sociedade igualitária, de mérito, é super radical. Uma liberdade comercial, né? Que aí entra também o fim do pacto colonial, isso daí igual à Inconfidência Mineira. O fim do preconceito, novamente isso. Você está pensando numa sociedade igual, não só livre de Portugal, mas também que tenha igualdade entre as pessoas. E aumento salarial. No decorrer de mês de agosto de 1798, os líderes do movimento começaram a pregar e espalhar panfletos pelas vilas e porta das igrejas. A movimentação tomava as ruas e incendiava as pessoas com as radicais propostas apresentadas contra a coroa. Então, o que foi acontecendo?
começaram a escrever vários panfletos, né, vários papéis, onde essas propostas que eu falei aqui com vocês vinham dizendo: olha, a gente quer o fim do preconceito, a gente quer o fim do monopólio. E aí espalhando isso nas ruas, na porta das igrejas, espalhando pelas calçadas, aí as pessoas iam lendo aquilo e achavam que, nossa, isso é legal, nossa, eu acho isso bacana. Então o movimento foi ganhando uma adesão muito grande. Por isso que você pensa, alfaiates, escravos, soldados, muita gente ia, porque assim, a Inconfidência Mineira, como tinha esse caráter mais de elite, era uma coisa mais intelectual, no sentido de você não estar tentando pegar o povão a seu favor. Aqui não, aqui a forma escolhida para propagar os ideais foi exatamente usando a rua, usando a porta da igreja, onde as pessoas que de fato eram mais exploradas e sofriam mais com a falta de dinheiro, com a falta de tudo, pudessem ter acesso. E aí, o que acontece? Nada, né? Não tem revolução, não tem separação de Portugal. A repressão vem de que forma? A punição da coroa portuguesa foi rígida. Ordenou que alguns envolvidos fossem enforcados e esquartejados para que seus restos, espalhados pela Bahia, servissem de exemplo. Gente, é um movimento liderado pela classe mais baixa, pelo povão. É um movimento que espalha seus panfletos pela rua. Então é um movimento que facilmente foi identificado. E aí, quando ele é identificado e reprimido, os seus líderes vão para sofrer punições. Os 4 que sofreram a pena capital, ou seja, morte, foram Lucas Dantas, um soldado, um aprendiz de alfaiate, um soldado e um mestre alfaiate. Então eu quero que vocês vejam, que fique bem claro como é um movimento com um caráter bem popular. Um caráter, né, de mudança na estrutura. Os demais envolvidos sofreram punições diferenciadas. Cipriano Barata foi preso no dia 19 de setembro de 1798, mas foi julgado, absolvido e então liberto em janeiro de 800. Todos os outros que eram membros da loja maçônica Cavaleiros da Luz foram também absolvidos. Enquanto os revoltosos pregavam uma sociedade mais democrática e igualitária, a coroa deixou claro, através do julgamento, o quanto se mantinha conservadora. Todos os punidos com pena de morte ocupavam uma posição social e econômica pouco significativa, ou mesmo eram de origem racial indesejada. Já os absolvidos eram privilegiados por condições socioeconômicas de destaque na sociedade. Então a gente chega num ponto que aí também é incomum com a Inconfidência Mineira. Na hora, os objetivos desses dois movimentos podiam até ser muito populares, podiam até pensar numa mudança na sociedade. Mas a repressão deixou muito claro que ainda é uma sociedade muito marcada pela questão da posição social que você ocupa. Então lá em Minas, quem é que vai morrer, vai ser esquartejado? O alferes. Aqui, quem é que vai morrer, quem vai ter pena capital? É o alfaiate, é o soldado. O líder, né? Você vê aqui, ó, Cipriano Barata foi absolvido, assim como os membros da loja maçônica, né? Estamos falando da maçonaria que não é da classe baixa. Então, na hora da punição, está mostrando como que é uma sociedade ainda muito ligada àquela condição do extrato social. Se você participa do movimento e é rico, sabe o que a gente pode te fazer? Vai te mandar para a África e não volta mais. Ou então, olha só, pode até ser absolvido. Agora, se você foi pobre, você vai morrer. Você vai ser esquartejado, você vai servir novamente de crime exemplar, punição exemplar. Eu vou punir você de uma forma que ninguém mais vai querer voltar atrás. Então, pegando esses dois movimentos paralelos entre Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira, as duas querem separação em relação
a Portugal. As duas pensam na proclamação de uma república, né, independente de Portugal. Você pensa também na questão do monopólio do comércio. Você quer acabar esse monopólio de comércio, você quer acabar com o pacto colonial. Agora, por outro lado, algumas diferenças. A Conjuração Baiana era um movimento extremamente ligado à classe baixa. Era um movimento popular. E por ser popular, pensava em questões que antes não eram tocadas pela Inconfidência Mineira, como, por exemplo, a questão da libertação dos escravos. Uma outra coisa, as duas são influenciadas por quais doutrinas? Principalmente o iluminismo. Não só o iluminismo, gente, mas como a independência das 13 colônias. Quando os Estados Unidos ficam independentes da Inglaterra, é como se ligasse assim, opa, calma aí. Se lá foi possível ficar liberto, aqui também é. Então, a independência das 13 colônias, influenciado também pelo liberalismo, faz com que acenda um alerta de que é possível essa separação em relação à sua coroa, que você não é tão dependente assim, que você pode lutar. Uma outra coisa também que liga a eles, né? Esses ideais de liberdade, os ideais do iluminismo de liberdade, igualdade e fraternidade. Sempre que você pensar em Revolução Francesa, são esses três. Esses três estão presentes nas duas? Qual está em uma principal? Igualdade tá na Conjuração Baiana. Quando você quer lutar contra o fim do preconceito racial, quando você quer botar as pessoas baseadas pelo mérito que elas têm. Na Mineira, não. Agora, a liberdade aparece como um fator para as duas. Então, na nossa próxima videoaula, a gente vai fazer alguns exercícios para ver se ficou bem fixo para você, bem esclarecido sobre esses movimentos de tentativa de separação do Brasil em relação a Portugal. Tchau!